podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um programa aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo hoje. O tema é aeroportos e modais de transporte. Para falar sobre esse tema, estamos com o Dario Reis Lopes, que ele é professor do Mackenzie e tem um longo currículo na iniciativa privada e na iniciativa pública de trabalhos em relação à área de transportes. E para conversar com ele, estamos aqui com os vice-presidentes do Instituto, Mirena Marques, Ivan Weiteli, e o diretor financeiro, Elcio Niva. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Dario, a gente acompanha há muito tempo, você tem uma larga experiência aí na área de transportes, e a gente acompanha há muito tempo essa questão dos aeroportos regionais, né? No Brasil se fala muito há muitos anos, e vai se passando os anos, a gente viu bastante iniciativas de investimento nesses aeroportos, mas no final, o que a gente acaba observando é que tem um pouco volume de tráfego para esses aeroportos. Eu não sei se eu estou errado ou estou certo, então eu queria uma visão tua sobre essa questão desses aeroportos regionais no país. Boa tarde, eu queria agradecer o convite da instituição para conversar sobre transporte e, em particular, transporte aéreo. Eu penso que há, em princípio, um problema conceitual aí. Tá? Quando se fala numa política de transportes, pode ser de um modal ou de um submodal, como, por exemplo, a aviação regional, há que se pensar em três pilares, não é? A infraestrutura, a via e o veículo. Qualquer serviço de transportes, ele existe em função dessas três coisas. O veículo que faz o serviço de transporte por uma via, certo? E ligando nas terminais. Então, assim, é isso que fazer política de transporte é pensar nisso. Não há nenhum demérito quando você pensa só na infraestrutura. Só que isso não é uma política de transporte, isso é uma política de infraestrutura, é outra coisa. No final do dia, o que acontece? Você pode ter uma infraestrutura e, como você não tem nem as soluções de via, nem as soluções de equipamento de transporte resolvida, você fica com a infraestrutura subutilizada. Então, acho que o primeiro ponto está aí. Você não ter, ao longo da história, momentos em que efetivamente se praticou uma política de transporte. Tá? Na verdade, o mais próximo que se teve disso foi o SITAR, o Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, que vigorou entre 75 e 92, do século passado, e ele era bastante amplo, bastante abrangente, na medida em que ele tinha um estímulo a um equipamento de voo feito no Brasil, que era o caso do Bandeirante. Tá? Ele tinha, de certa maneira, um estímulo à infraestrutura por fazer com que as empresas regionais fossem dedicadas a uma determinada região. Tá? Então, isso daí foi, penso, a experiência mais próxima de uma política de transporte. Então, até que se você olhar hoje, todo mundo é saudoso do SITAR. Tá? É lógico que não dá para repetir o SITAR aqui. Agora você tem problemas para discutir subsídio, o tipo de equipamento de voo é diferente, mas o conceito é importante. Então, quando você abre mão desse conceito e olha só a infraestrutura, você vê historicamente uma série de iniciativas. Começa com o PROFAA, que é um projeto de lei que foi aprovado no começo dos anos 90, na última década do século passado, que era um programa de estímulo ao investimento em infraestrutura. O PROFAA, ao longo do tempo, também foi sendo colocado de lado, e no começo da década de 10, foi lançado o Programa de Apoio à Aviação Regional, o PEDAR. Tá? Isso foi no governo Dilma, e foi lançado de uma forma também sem pensar nos três pilares, pensou-se muito em infraestrutura. Para quem tem um pouco mais de idade, lembra, existia um ufanismo de 300 aeroportos regionais que iam ser feitos, tá?
E eu estou muito à vontade de falar nisso, porque eu fui o profissional que assumiu a Secretaria de Aviação Civil com esse fardo, né? Então, tinha isso, uma expectativa grande. Um dos primeiros trabalhos que eu tive foi de baixar um pouco as expectativas, então dos 300 a gente baixou para 58 e acabou numa rede em 2018, uma rede com 130 aeroportos. Hoje essa rede está com quase 200, que é uma revisão do Plano Nacional Aeroviário. Agora, hoje você tem uma perspectiva um pouco diferente. Já há uma preocupação, tanto da iniciativa privada como do governo, de olhar esses outros dois pilares. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que eu tenho advogado muito e espero que aconteça. Né? O BNDES ele tem de financiar avião. Não tem o menor sentido o BNDES financiar um avião americano hoje, em função do momento que a gente está passando. Tá? Mas o BNDES pode financiar muito bem o 170 da Embraer. O Embraer 170, que é o menor dos jatos regionais. Por que isso é importante? Primeiro que você vai ter o financiamento em real. E hoje, um dos problemas que você tem, que causa a infraestrutura ficar subutilizada, é o fato do financiamento sem dólar. Então, você fatura em real e você tem que pagar o financiamento em dólar, ou leasing em dólar. Ou seja, você não tem o equipamento, você até teria a demanda e tem a infraestrutura, seria isso? Sim, você não tem. E o equipamento é complicado. Por que o 170, eu advogo tanto o 170? Primeiro porque ele é nacional. O BNDES pode fazer uma linha de crédito subsidiada para um equipamento nacional. E você tem 170 no mercado sobrando. Tá? Outra coisa importante é que a capacidade dele básica, de 70 assentos, é a capacidade do ATR. O ATR é um avião tão bom quanto qualquer outro avião que tenha sido certificado para voar comercialmente. Acontece que, em virtude do que aconteceu no passado recente, existe meio que uma resistência das pessoas em relação ao ATR. Tá? Isso daí o 170 substituiria com tranquilidade. Tá? E, por último, uma coisa que é muito comum para quem trabalha, principalmente quem trabalhou ou trabalha na área pública, quando recebe demandas regionais, há sempre um interesse maior, um frisson maior por ter uma operação a jato. Tá? Então, você consegue até ter essa aceitação social muito mais tranquila. Eu penso que esse caminho que está sendo discutido agora, o BNDES já está estudando essa possibilidade. Isso daí tende a deixar mais equilibrado os três pilares. Aí você não falou nada da Via. Não falei porque a Via está andando silenciosamente. Né? Para quem acompanha mais próximo à aviação regular, hoje, para você ter voo regular, pode ser um avião pequeno, pode ser um avião grande, você tem que ter equipamentos específicos. Um deles chama-se PAPI, que é um equipamento de apoio à aproximação das aeronaves. Ou seja, você já tem um caminhamento, falta ainda muita coisa, mas você já tem um vetor definido em relação à via. Então, é uma questão de tempo para a gente ter esse equilíbrio entre os três pilares e poder dizer que você tem uma política de transportes. Essa política que vai poder gerar para você condições para que essa subutilização da infraestrutura seja superada. Você acha que, pelo que eu entendi aí, seria algo que estivesse faltando no Brasil, tipo um PPA específico de transportes, um plano plurianual de transportes que integrasse os diversos modais, ou isso deve ser tratado cada modal de uma forma específica, por exemplo? Não, a gente tem um Plano Nacional de PNLT, um Plano Nacional de Logística de Transportes. Então você já tem isso daí. Tá? Historicamente, o PNLT sempre foi um pouco mais viesado para carga do que para passageiros. Esse pessoal que está trabalhando agora no governo federal numa visão um pouco mais equilibrada. Para você ter uma ideia, para as pessoas que estão nos acompanhando também terem uma ideia, quando eu estive secretário nacional, isso foi no governo Temer,
Nós fizemos um trabalho todo de planejamento da aviação, que foi o primeiro Plano Nacional Aeroviário, né? E hoje isso já tem uma interface muito grande com o PNLT. Tá? Então o pessoal evoluiu muito e não tem como você pensar em transporte de uma maneira compartimentada. Tá? Até porque a multimodalidade é o caminho para que você tenha deslocamentos eficientes, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de espaço e do ponto de vista de estado, né? Então, é importante que você tenha essa abordagem que seja agregadora e não compartimentada. Entendi. Iriana, lembrando que com o aeroporto regional, nacional, o Palmeiras voltou sem Mundial, né? Mas faça a pergunta para o Regis, eu nem treinei uma pergunta para o Dario. Olha que vergonha. Né? Tem que ser sincera, né? Você tem muita coisa para falar aí. Claro que tem. O Ivan que tem agora. Vamos passar. Então, mas já que eu tô arrasada. Entra o Ivan e você entra aí. Não, por causa que o Mundial te distorceu. Me distorceu, me descompactou. Ivan, vai. Dario, assisti aqui uma palestra sua sobre eVTOL no Instituto, foi muito interessante. Queria saber se você realmente acha que não é ficção e se nós vamos ter aqui em São Paulo, que é uma das maiores frotas de helicópteros do mundo, é São Paulo. Será que aqui também vai ser um recorde em eVTOL? E o Brasil poderia ser líder mundial em fabricação desse veículo? Bem, vamos por partes. Eu sou um entusiasta há muito da mobilidade aérea urbana, que é um segmento da mobilidade aérea avançada, que é você ter novas formas de propulsão mais sustentáveis para fazer deslocamentos aéreos. São Paulo vai ser o maior mercado do hemisfério sul de mobilidade aérea urbana. Tá? O Brasil já é líder em fabricação. A maior carteira de encomendas de equipamentos eVTOL é a carteira da IVE, da subsidiária da Embraer, ou seja, isso já tem mostrado uma pujança muito grande. Existe uma empresa que faz transporte por helicóptero aqui na cidade de São Paulo, que é a primeira empresa que transformou a carta de pedido numa carta de compromisso de compra. Tá? São os 50 eVTOLs que serão operados aqui na cidade de São Paulo. Isso tende a você dar um salto em termos de disponibilidade para deslocamento. O que é importante que as pessoas tenham em mente. Tá? O eVTOL, o equipamento eVTOL e o serviço de mobilidade aérea urbana não é um serviço de massa. Ele é um serviço de nicho. Tá? Então, não adianta, ninguém tenha na cabeça que agora nós vamos resolver congestionamento, agora nós vamos... Nada. Quem resolve congestionamento é transporte de massa, é metrô, é trem suburbano e assim por diante. Tá? Agora, o transporte de nicho pode ajudar. Um exemplo bem típico, a questão do acesso aos aeroportos. Tá? Então, isso daí facilita muito, vai desafogar a 23 e a Rubem Berta, não vai desafogar tudo, mas as contas que eu tenho de você ter uma rede de 10 vertiportos alimentando Congonhas aqui em São Paulo, pode chegar em alguns trechos da Rubem Berta, em particular ali entre o antigo Detran e o viaduto da Indianópolis, com uma redução superior a 5% no volume de tráfego. Tá? Resolve? Não resolve. Ajuda. Então, as pessoas, desde que entendam que isso não é uma panaceia que vai resolver o problema de congestionamento, desde que as pessoas entendam que isso vai tornar deslocamentos aéreos mais acessíveis, tá? Eu penso que isso tende a ter um grande sucesso. Por quê? São Paulo hoje tem a maior frota de helicópteros urbanos do mundo, seguramente vai ter a maior frota de eVTOL aqui no mundo, e, como eu já falei, vai ser o maior mercado do hemisfério sul, com certeza.
Ô, Dario, a gente, pegando esse gancho aí de transporte entre aeroporto e cidade, né? A gente observa nos maiores aeroportos do mundo que todos eles têm uma interligação ferroviária e expressa entre o aeroporto e o centro da cidade. E no Brasil, você está falando São Paulo, não tem, Galeão não tem, Confins não tem, a gente não tem essas ligações aí. Por que a gente fez por que a gente teve essa falta de planejamento no Brasil, deixar lá algo completamente isolado? Porque simplesmente o aeroporto era atendimento de nicho, de rico, que caía no aeroporto e aí se virava, pegava um táxi e ia embora? Eu penso que a principal razão para isso é o fato de que o transporte aéreo nunca foi trabalhado em conjunto com os demais modos de transporte. Se você olhar historicamente, né, a aviação civil brasileira não pertencia ao Ministério de Transportes, ela pertencia ao Ministério da Aeronáutica. Então já tinha, do ponto de vista da cultura de planejamento, você já tinha uma dissociação muito grande. Quando que juntou isso? Quando você lembra? Começou, desde o começo da aviação comercial no Brasil. O Ministério da Aeronáutica é de 1941, se não me engano. Não, mas quando que ele entrou para o Ministério dos Transportes? Depois ele passou para o Ministério dos Transportes. Né? Não, hoje o que acontece? Ela está no Ministério dos Portos e Aeroportos, pode ser separado dos demais ainda. Que já foi Ministério da Infraestrutura no governo anterior, tá? No governo Temer foi o primeiro governo que juntou tudo, tá? Ele chamava Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, tá? Então foi a primeira vez que a gente institucionalmente trabalhou, certo? Por isso que eu lhe falei que quando a gente fez o nosso plano, a gente fez ainda separado. Hoje, com essa cultura que começou no governo Temer, já existe uma integração maior. Agora, o passado não tem como consertar, e o passado é muito fruto dessa dissociação que houve entre o modo aéreo dos demais modos de transporte. Elcio. Engenheiro Dario, eu queria fazer uma pergunta que eu achei interessante, que você fez um livro, Tópicos de Projeto e Planejamento de Aeroportos, em 2021, pela editora Apris. E lá você comenta, no último capítulo, a tarefa difícil de selecionar a implantação do local do aeroporto. Sim. Queria que você comentasse esses desafios, porque o Instituto de Engenharia tem essa missão de os próximos engenheiros terem esse desafio e conhecê-los. Bem, o site location talvez seja o maior desafio que você tem hoje. Por quê? Todo mundo tem uma noção do que é o aeroporto, né? O aeroporto é um equipamento de grande porte, de grande área, por conta da pista, né? Ele precisa não só da pista, mas precisa das áreas de segurança no entorno dela. Então não dá para fazer aeroporto no meio da cidade, né? Você faz aeroporto fora da cidade. Aeroporto é muito parecido com hospital, por incrível que pareça, porque você imagina, no hospital não pode faltar energia, o cirurgião está fazendo uma cirurgia, não pode faltar energia. O aeroporto é a mesma coisa, tem que ter energia direto, porque o avião está chegando, não dá para apagar tudo, tá? Então ele tem uma forte infraestrutura, né? Como ele é fora da cidade, e o avião não é porta a porta, você tem que ter um sistema de acesso terrestre razoável. Então qual é o grande problema? Que você tem uma infraestrutura grande, que leva consigo serviços urbanos com bastante consistência e tem um acesso legal. O resultado disso é que o aeroporto vira um indutor urbano. Você faz o aeroporto longe, todo mundo vai morar perto, porque o acesso é bom, não vai faltar água, não vai faltar luz. Então acaba, e depois de um tempo o pessoal quer tirar o aeroporto, como é o caso de Congonhas, né? Esse é o grande desafio. Por que eu digo que é o grande desafio? E pegando o gancho que você falou no Instituto de Engenharia, vocês têm um papel muito importante nisso, porque se você olhar o cenário de aviação brasileira, tá? Hoje, por exemplo, hoje você pega, nós temos em torno de 216 milhões de passageiros ano nos aeroportos brasileiros. Desses, todos os aeroportos, você pegar, Guarulhos tem 43,
Congonhas tem 23 e Viracopos tem os 12. Isso daí dá quase 80, certo? 80 nos 216 dá quase 40%, ou seja, quase 40% do movimento aéreo nacional é aqui na macro-região de São Paulo. Tá? Se você associar esse fato, né, capacidade de Congonhas opera 23, não vai passar de 27, 28 milhões de passageiros ano. Guarulhos opera 43, não vai passar de 55 anos. E o contrato de Campinas está sendo renegociado e está sendo tiradas algumas pistas que seriam feitas a mais. Você soma tudo isso, você vai ver que daqui a 10 a 15 anos você vai precisar de um novo aeroporto de São Paulo. Então, assim, é extremamente oportuno que o Instituto chame para si a responsabilidade para estudar isso, porque é muito complicado. Para você ter uma ideia, acho que o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento da minha vida sabe que eu estudei um tempo no Japão. Narita, que é o Guarulhos de Tóquio, né, demorou mais de 10 anos para começar a conversar e fazer. E mesmo assim tem uma série de problemas ali. Tem no meio do aeroporto, quando eu estava lá ainda, não tinha resolvido, no meio do aeroporto tinha uma granja que o cara não queria vender, né? Era seguramente as galinhas mais neuróticas do sistema solar, né? Porque era no meio do aeroporto. Mas esse é um problema que não é onde é que eu quero chegar, não é um problema daqui. Isso é uma questão mundial. Se você olhar historicamente, todos os grandes aeroportos têm um tempo de maturação muito grande. Tá? Então não dá para você chegar e esperar dar um senhor congestionamento em Guarulhos, um senhor congestionamento em Congonhas e, eventualmente, em Campinas, para pensar numa solução. Essa solução tem que ser pensada com antecedência. E interessante disso é que, no primeiro plano aeroviário, que fui o coordenador, a gente já colocou esse ponto. E a galera que veio depois também pontuou a necessidade de se estudar a ampliação da infraestrutura aeroportuária aqui para São Paulo. Como fazer isso? Eu acho que tem que abrir primeiro uma conversa entre os técnicos, uma conversa entre engenheiros mesmo, mas mais do que uma conversa entre engenheiros, uma conversa que traga as pessoas da sociedade que trabalham, principalmente com as questões de externalidade, né? O aeroporto é muito bom, né? Gera emprego, gera renda. Existem alguns estudos que determinam, né, o valor, tem uma correlação direta entre o PIB de uma região e o movimento do aeroporto daquela região. Então isso é tudo muito legal. Só que o aeroporto tem externalidade, o aeroporto traz ruído, né? O aeroporto traz poluição ambiental, né? Então isso tem que ser discutido com bastante antecedência e bastante clareza, para que a gente tenha algumas definições prévias de qual seria o lugar que atenderia aos anseios das próximas gerações. Dario, esse vetor seria a Zona Oeste, onde já tem lá, por exemplo, aquele de jato executivo, que é o Catarina, porque você tem um na Zona Leste, que é Guarulhos. Na Zona Sul você tem a Serra do Mar, região de proteção ambiental ali, a região de Parelheiros, ali para aquilo lá. E no norte, vamos dizer, você tem Campinas. Seria esse, provavelmente, por ali, porque ali você pega um eixo que também tem Sorocaba, que é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, em crescimento e tal. Enfim. Olha, eu penso que tudo isso cabe nessa discussão. Tá? Porque você tem que discutir, primeiro, o que você precisa, certo? E o que você já tem disponível como alternativa. O Catarina, que é o que vocês estão falando, que é um aeródromo privado, mas que hoje você já permite uma certa exploração, é uma alternativa. Ele vai ser uma alternativa concreta se você alterar a legislação. Porque hoje um aeródromo como Catarina não pode atender voo regular. É uma solução? Talvez seja, mas isso não dá para o Dario sair falando. Isso tem que ser o fruto de um consenso técnico, tá? Que tem que envolver o Catarina, tem que envolver São José dos Campos também. Tá? Tem que envolver tudo que está sendo feito, tá? Para que você tenha uma visão de macrometrópole, né? Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba. Dentro desse quadrilátero aí, que é a macrometrópole, eu acho que você teria condições de explorar as alternativas, o que existe, explorar espaços vazios,
de uma maneira conjugada com os modos terrestres, para não acontecer o que aconteceu no passado. Mas eu penso, e repito novamente, isso vocês têm um papel fundamental, ou vocês podem ter um papel fundamental, se efetivamente tomarem à frente, ou coordenarem, ou instigarem as discussões sobre o novo aeroporto. Também poderia ser aí que você citou, por exemplo, numa integração de modal com o Porto de Santos, ali por Santos, Guarujá, porque já se fala há muito tempo também de melhorar lá um aeroportozinho lá em Santos, Guarujá. Ali teria condições para implantação de um aeroporto de porte? O aeroporto está sendo feito, já está sendo construído, a responsabilidade de construção é da Infraero, e ele vai ter o perfil de aeroporto regional, certo? Com ligações mais restritas, com uma capacidade limitada, né? Então ele tem um papel como aeroporto regional, como feeder dos grandes aeroportos, ele tem um papel já bem definido. Mas você acha que ele não teria o potencial para ser um aeroporto de grande porte? Não teria condição. Não teria condição. Ali fisicamente não dá para você pensar. Não dá, né? Por causa que você está colado na serra, você tem umas coisas muito difíceis. Não daria para você pensar. Mas você tem áreas na Baixada Santista que dá para você conversar ali. Para quem conhece bem, de São Vicente para Itanhaém, na hora que a Manuela da Nóbrega tem um retão dela, aquilo é um plano enorme. À esquerda você tem um bairro que chama Vila Tupi, acho que já é da Praia Grande. Então você tem possibilidades em vários níveis, mas eu penso que essa discussão tem que ser uma discussão orquestrada. Tem que ser um negócio, vamos começar a conversar, vamos trazer, ver as experiências de fora, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, para a gente raciocinar. Porque vai precisar, eu não tenho a menor dúvida, e eu falo sempre para os meus alunos, e falo sempre que eu sou instado a falar. O único lugar que vai precisar de um aeroporto grande novo no Brasil é São Paulo. Maragogi vai precisar de um aeroporto, pequeno para turismo, certo? Então, você tem vários lugares em que você vai precisar de aeroporto com destinações muito específicas. Agora, o aeroporto global, certo? Aqui é só São Paulo. Mirena, passou o susto do Mundial? Você tem pergunta agora? Eu tenho pergunta, mas eu gostei de uma fala do Dario. Eu moro perto de Congonhas. O Dario é palmeirense também, né? Ou não? Eu não perguntei. Não é não. Dá para ver. Ele está feliz. Posso perder a concentração. Tem uma coisa que a verdade é essa. Você falou, onde tem aeroporto, a infraestrutura é boa, tudo é melhor, porque o aeroporto precisa. Escolhe um aeroporto onde não tem morador. Vamos construir um aeroporto longe das pessoas, porque não dá para ter interferência. Só que de uns tempos para cá eu andei trabalhando para uns aeroportos para fazer vistoria, porque é a reforma pista. E o que acontece? Olha, está estimado 100 casas no entorno do aeroporto. Daí quando você chega lá, eu tenho 200 casas e as pessoas construíram, na grade do aeroporto. E daí você escuta aquela família inteira pedir para o aeroporto ir embora e falar para mim assim, minha casa trinca por causa do aeroporto. Então, não existe uma política. A minha pergunta é bem besta, eu acho, mas que deixam as pessoas encostarem no aeroporto, depois deixam as pessoas reclamarem do aeroporto e fazer uma brincadeira, tira o aeroporto daqui agora porque está atrapalhando a minha vida. Então, não sei, é a mesma coisa de invasão, né? A gente teria que ter uma política de realmente você não pode construir do lado do aeroporto. E Dario, são casas boas, viu? Gente que gastou. Existe uma política, como é que eu posso dizer? Um tomar conta desse tipo, porque atrapalha muito o aeroporto, as pessoas estão coladas. Essa é a minha pergunta, viu? Mas te ouvindo me veio isso na cabeça. Vamos lá. Existe 2 planos de ocupação de uso do solo no entorno do aeroporto. Eu penso que muitos desses problemas foram resolvidos com os processos de desestatização. Tá? Porque aí você transfere para a iniciativa privada, esse pessoal tem muito mais flexibilidade de comprar uma área, alugar uma área, colocar o pessoal, não colocar o pessoal, o que o poder público não tem.
Ou quando tem, demora muito mais, até porque, como é público, ele tem muito mais instância para passar, muito mais prestação de contas para fazer. Então, eu penso que, com o processo de desestatização, muitos problemas de relacionamento urbano dos aeroportos foram superados em função, não que a iniciativa privada seja melhor, mas ela é mais ágil. Essa agilidade permitiu. Tem ainda problema? Tem, mas são muito localizados hoje. Hoje, eu me lembro, talvez, assim, de cabeça, Ribeirão Preto, se me falha a memória, tem um problema de gente muito próxima, mas está sendo resolvido. Eu sei porque está sendo resolvido. Tá? Mas não me vem outro caso à mente. O que me vem é coisa, um aeródromo muito pequeno, né? Por exemplo, Presidente Epitácio, lá do lado do Paraná, na cidade de Presidente Epitácio. Ali você tem alguns problemas de gente construindo no muro, mas, que eu te repito, isso está sendo... Eu acho que é um assunto que vai ser superado, não pode ser que é logo, mas é uma coisa que não tende a prosperar. Antes de passar a palavra para o Ivan Waite, ele informa o nosso web espectador que este podcast, assim como outros da série Visão de Engenharia, é um preparativo para a nossa Semana Nacional da Engenharia, que o Instituto de Engenharia vai realizar agora em outubro aqui na sede em São Paulo. Ivan Waite. Eu achei interessante a sua sugestão da gente discutir um novo aeroporto no Instituto. Ver se eu consigo colocar na programação nossa essa discussão. Agora, o que o Regis levantou do acesso, não ficou muito claro qual seria uma política mais adequada para a gente perseguir. São Paulo chegou com um trem metropolitano perto do aeroporto e foi adotado um people mover, como é usado em muitos aeroportos do mundo, né? Fazendo a ligação entre os terminais e a rede de transporte metropolitano. Porto Alegre também tem um people mover que liga o aeroporto até o trem regional. Então, seria o caso da gente defender uma política de que a rede tem que chegar nos terminais ou num terminal do aeroporto, ou é melhor fazer a ligação com o people mover? Eu penso primeiro, é fundamental que a questão da intermodalidade, ou seja, o relacionamento entre o portal aéreo e o aeroporto e os modais terrestres, ele tem que permear desde a primeira conversa. Tá? Isso aí tem que ser permeado para não acontecer o que aconteceu em Guarulhos. Guarulhos, existia um projeto para você levar o trem da CPTM ao terminal de passageiros. Aí onde ia fazer, por falta de comunicação entre governos, entre instâncias, e por falta dessa cultura de você ter a multimodalidade no planejamento, não é? Você fez um edifício garagem onde ia ser a estação. Então não dá para fazer a estação dentro do edifício garagem. Aí você colocou a estação longe. Aí teve que fazer uma solução. Foi a solução do people mover. A solução do people mover é muito utilizada para fazer ligação entre terminais. Essa ligação de um transporte de massa para terminal é meio que uma jabuticaba. O ideal é que nesse começo de conversa que se tenha sobre o novo aeroporto, já se coloca, olha, tem de ter trilho, tem de ter acesso sobre pneus ao terminal de passageiros. Tá? Você pega qualquer aeroporto grande do mundo, e vocês que estão aí acostumados a passar o final de semana em Paris, em Roma, né? Em Nova York, todos vocês sabem que você chega num aeroporto desse, do aeroporto você pega o trem. Você não tem que pegar um aviãozinho, não tem que pegar um trenzinho, não tem que pegar nada. É tudo integrado. Então, essa integração tem que permear toda a conversa sobre o novo aeroporto. Elcio, o nosso homem tecnológico,
Eu tenho que ressaltar que hoje ele está com óculos que escrito JBL. Eu nunca tinha visto isso, rapaz. Ele tem som. É o que é aquele 5.1? Ele tem som para gravação e também som para você poder usar como caixa. Opa, que espetáculo. Alto-falante. O engenheiro Dario, houve uma formação robusta, né, na sua carreira acadêmica, né? Entre 1979, como formado no ITA em engenheiro aeronáutico, e depois como mestre, e na sequência um doutoramento na USP. Nesses 46 anos, o que mudou em relação ao ensino da academia para 1979 a 2025? Bem, primeiro, o curso que eu fiz foi um curso muito fora da curva, né? Para que as pessoas tenham ideia, na minha turma mesmo, que era a turma de aeronáutica do ITA, era dividida em duas, era aeronaves e aerovias, transporte aéreo, foi o que eu cursei. A nossa turma eram 5 caras, né? 5. Aeronaves tinha 9, se não me falha a memória, e transporte aéreo tinha 5. 14 já é um negócio complicado, né? Você formar 14 engenheiros. Agora 5, um que dorme é 20% da turma dormindo, né? Então é uma coisa complicada. Como eu vejo hoje o ensino da engenharia, ele tem que incorporar muito mais tecnologia de solução do que efetivamente conceito. Tá? Ele tem que ser conceitual, mas ele tem que avançar muito na questão tecnológica. Por quê? Porque hoje você tem uma velocidade de transformação que é muito grande. Então, se você ficar preso só no conceito, você vai entregar um profissional despreparado para lidar com as ferramentas do dia a dia. Tá? Então, eu que já tenho meio século quase aí trabalhando na área, eu hoje uso os instrumentos de inteligência artificial para preparar minhas aulas. Tá? E instigo meus alunos a procurar soluções para os problemas que eu apresento através dos aplicativos de IA. Então, isso é muito diferente do meu tempo de estudante. Eu fui ver uma calculadora, HP 35, no segundo ano da escola. Certo? No primeiro ano do ITA ainda usava a régua de cálculo. É uma coisa que só o Ivan deve saber o que é, mas é um negócio... É pré-histórico, né? É isso daí. Então, hoje, a grande mudança que eu vejo na questão do ensino da engenharia é a necessidade de você incorporar, além do conceito, incorporar as metodologias de solução. Então, isso é muito importante para você prover ao mercado um profissional que saiba entender o problema, mas mais do que entender, ele saiba o caminho da solução. Eu acho que isso é muito importante, isso exige um comprometimento do professor com as novas tecnologias, e quanto mais velho, mais refratário, maior dificuldade você tem, até porque a velocidade de transformação é muito grande, mas isso é extremamente importante para que a gente forme um engenheiro que seja um engenheiro compatível com a realidade que a gente tem lá fora. Nesse sentido, Dario, a gente no ano passado fez um seminário aqui no Instituto de Engenharia, dentro da Semana Nacional da Engenharia, que abordou com as principais universidades aqui de engenharia do Brasil, junto com o CIE, abordou essas coisas de metodologia de ensino, enfim. E aí, a partir desse seminário, se formou um grupo que está em curso, que está reunindo a Poli, a Mauá, o Mackenzie, a FEI, o CIE e o Instituto de Engenharia, no sentido de buscar uma nova visão para o ensino de engenharia, exatamente um pouco nessa sua linha de preparar o aluno para essa diversidade que nós temos e essa, vamos dizer, a necessidade dele ser
um engenheiro multitarefas e não tão técnico, mas com uma visão mais abrangente. Então, já o Instituto está participando dessa iniciativa para a gente trabalhar melhor essa questão de ensino e também acabou o CIEE de fazer uma pesquisa bastante importante com mais de 1.000 alunos do ensino médio para identificar por que do interesse ou desinteresse pela engenharia, né? Porque hoje nós estamos vivendo meio que um apagão de engenheiros no Brasil, né? Então, se fez uma pesquisa e em breve aí vai ser divulgado aí os resultados, né? E do que os jovens aí estão pensando sobre isso, né? E como a gente trabalhar para encarar isso. Penso que a gente está pagando um pouco o preço da Lava Jato, né? Também, né? Isso desestruturou as empresas de engenharia, né? Tinha que desestruturar o dono, o acionista, não a empresa, né? Desestruturou as empresas de engenharia e criou um ambiente não positivo para a profissão. Eu acho que isso está sendo superado aos poucos, não? Mas aconteceu, não adianta ficar chorando, tem que usar isso como exemplo para que a gente possa avançar. O levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não tem É fazer mais o quê? ou menos Eu acho isso, que né? houve exagero, todo mundo sabe. Agora pronto, já resolveu. Agora não, vamos tentar recuperar. E eu acho que é muito importante, talvez, eu não sei até que ponto o Instituto pode trabalhar nessa linha, de mostrar que a engenharia não ela tem outras facetas, ela tem todo um charme próprio. Tá? Eu, particularmente, tenho uma visão muito específica. Eu fico bravo mesmo com o cara fala, eu vejo, ele gosta de matemática, vai ser engenheiro. Não, meu filho. Se ele gosta de matemática, vai fazer matemática, estatística, vai fazer isso. O bom engenheiro é o cara que gosta de física. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Engenharia é física, a gente está toda hora lidando com as leis de física, lidando com mecânica, com sistemática, com tudo isso. E a matemática é simplesmente um instrumento pelo qual você formaliza esse entendimento que você tem do fenômeno físico. Tá? E às vezes eu fico, é a palavra que não vou usar, mas eu fico pé da vida mesmo, porque às vezes, está cheio de engenheiro trabalhando em banco. Não é que está cheio de engenheiro trabalhando. O problema não é engenheiro trabalhando em banco. O problema é ele ser engenheiro. Ele não era para ele ser engenheiro. Ele gosta de matemática, ele gosta de economia. Ele tinha que fazer outra coisa que não engenharia. Esse é um problema que a gente tem que vencer. Mostrar para as pessoas que engenharia... Eu lembro, até hoje... Esse é do nosso tempo, do meu tempo e do Ivan. Que, tinha uma equação, né? Que engenharia era física mais bom senso. Então, a gente até brincava, né, que física era engenharia menos bom senso. Mas é uma constatação, a gente tem que mudar também um pouco esses paradigmas aí que permeiam a sociedade, para que a gente possa ter na escola alguém que efetivamente está interessado no curso. Tá? Isso daí ajuda muito. Dario, aproveitando a sua experiência, não só aí na linha de aeroportos, aviação, você foi secretário de transportes aqui do estado de São Paulo. A gente vê no país, o país é um país imenso, com muita infraestrutura por fazer, é um país desigual, que a gente tem ilhas de riqueza e vários campos de pobreza por aí, então, teoricamente, o Brasil tem um potencial de desenvolvimento de infraestrutura enorme para fazer. Nós temos um potencial de desenvolvimento incrível. Dentro desse cenário brasileiro, se você pensasse num plano de infraestrutura, quais hoje seriam os gargalos? Onde a gente deveria investir mais ações no Brasil para desenvolver isso, aproveitar esse potencial que o Brasil tem e, com esse aproveitamento, a gente tentar melhorar as condições dessa grande população que está alijada, vamos dizer assim, de um consumo maior no Brasil? Eu, particularmente, penso que, embora eu seja
tem um vínculo muito grande com a aviação. Hoje a prioridade tem que ser o trilho. Tá? E quando você... Trilho, vamos separar passageiro e de carga. Parte de carga, trilho, é importante. A Ferrogrão é um empreendimento muito importante. Certo? E a ligação da FIOL, né, com o extremo oeste do Brasil, né, ela cruzando com a Norte e Sul, isso é fundamental para que você tenha um salto de qualidade no escoamento do agronegócio. Essas coisas são fundamentais. A Transnordestina é importante, essa aqui de Santa Catarina também é importante, mas... E esse projeto chinês aí, essa ideia de lá por cima, que faz essa interligação da FIOL... Então, os corredores bioceânicos, dos corredores bioceânicos, você tem essa ligação por cima, mas eu penso ainda que o corredor Capricórnio, a solução Capricórnio, que é essa solução que sai aqui de São Paulo, pega o Paraná, passa Foz do Iguaçu, cruza e vai chegar no Chile, esse seja, não que agrega mais valor, mas é o que pode ser feito com menos sangue, suor e lágrima. Então a gente ia mostrar, porque é importante mostrar para a sociedade, olha, estamos fazendo uma coisa que vai funcionar, vai agregar valor para todo mundo. Mas tem que ser pensado, a questão bioceânica também tem que ser pensada. Mas sempre com foco no trilho. Tá? O trilho, na parte de carga, é isso que eu falei, e na parte de passageiros, de alguma forma, a gente tem que criar mecanismos de incentivo e subsídio ao transporte sobre trilho nas cidades. Tá? Quer seja metrô, quer seja o trem de subúrbio, tá? Mas isso daí é fundamental para que você tenha algo que seja ambientalmente sustentável e tenha capacidade suficiente para atender o crescimento das metrópoles. Você que teve bastante no governo, esses projetos de trilhos, eles acabam não se desenvolvendo tanto. Não é por uma questão política, porque você tem aí um governo que dura 4 anos apenas e a gente não tem essas políticas de segmento de planos logísticos de longo prazo. Isso não é um entrave? Como que a gente pode melhorar isso? Eu penso que a criação das agências deu uma melhorada muito boa nisso. E que você separou um pouco as funções de Estado das funções de governo. Acho que isso é um avanço muito grande. O grande problema dos trilhos, por isso que tem que ser priorizado, tem que se brigar muito, porque, ao contrário de uma infraestrutura para pneu, eu não consigo fazer no curto prazo. Pavimentar uma estrada, eu faço em menos de um ano, pavimento 100, 150 quilômetros, duplico, não tem... Agora, você não faz isso com o transporte sobre trilho. Ele é muito mais complicado, você tem raios de curva que são mais complicados, você tem limitações de grade, você tem um caminhão de coisa aí para superar. Tá? E, obviamente, ele é muito mais caro também. Tá? Isso, mais do que a questão da continuidade do governo, é você não ter um compromisso com a solução, e que é um compromisso que tem que ser mais forte do que um compromisso com uma infraestrutura sobre pneus, porque ela é uma solução mais delicada mesmo, por conta das características do modo. Estou levando uma composição de 120 vagões aí, um peso monstruoso, eu tenho que ter uma infraestrutura que é distinta de uma estrada. Ivan, temos pouco mais de 10 minutos de programa. Tá. Vamos na sua pergunta aí para a gente ir. Eu acho que eu quero continuar nessa falta de integração, né? Você no começo mencionou bastante essa parte aérea com terrestre, falta de integração e planejamento em níveis de governo. Agora, a sua experiência também como secretário mexeu muito com o terrestre, né? E eu queria saber a sua opinião, por que a gente não avança esse planejamento operacional com intermodalidades, né? A gente hoje tem os vários níveis de governo fazendo planejamento, financiamento, execução, operação e manutenção separadamente. A Prefeitura de São Paulo tem uma frota enorme de ônibus, planeja totalmente separado da rede
do Estado, que é uma rede ferroviária, metrô e trem regional. Mesmo dentro do governo, planejamento de rede metroviária é separado da rede regional. É um samba do crioulo doido isso aqui. Quando é que nós vamos ter uma agência? O que está impedindo? É constitucional o problema? Ou as pessoas não têm essa percepção que lá fora, no mundo inteiro, existem agências para autoridades metropolitanas, que controlam o planejamento operacional, controlam os meios de pagamento. O cara tem o direito de ter um bilhete para pagar 24 horas por dia, qualquer modo de transporte pode ser integrado, existe uma interoperabilidade com bilhete mensal. Aqui nós temos, a coisa é tão retrógrada que o bilhete de ônibus pode integrar com o metro ferroviário, mas tem que pagar uma multa em cima, tem uma penalidade, é um acréscimo na tarifa. Quer dizer, é a anti-integração que nós temos aqui. Quando é que a gente vai ser racional e poder otimizar nossa rede? Eu não vou ver isso. Vai ser eu menos ainda. Eu repito, eu penso que as agências foram um avanço importante. Eu vou falar um pouco da minha experiência como executivo público. O pessoal fala que eu fiz isso, fiz aquilo, ganhei prêmio aqui, prêmio lá. Ganhei. Então, mas a minha agenda é uma agenda de amanhã. Eu só consegui pensar com calma, fazer alguma coisa com calma, quando eu fui secretário nacional de aviação civil. Aí eu tinha o material, vamos pensar para frente. Por quê? Porque era um momento político que deixava isso, era um momento de reconstrução, certo ou errado, não vou entrar nessas questões políticas, mas era um momento de refazer tudo. Aí você tem uma certa tranquilidade. Antes de estar secretário de aviação civil, eu estive secretário de mobilidade urbana, transportes e mobilidade urbana. Certo? Eu passava as 25 horas do dia, eu sei que eu acordava uma hora mais cedo para trabalhar, 25 horas por dia apagando incêndio. Era problema do PAC, do BRT de Feira de Santana, era o problema, não sei se vocês lembram, que a Copa tinha que entregar um monte de coisa. Por exemplo, Porto Alegre, quase virei gaúcho, porque Porto Alegre tinha 11 empreendimentos para entregar para a Copa, entregou um. Então, eu tinha problema. O que acontece, eu não quero me desculpar, mas o executivo público ele tem uma agenda que é uma agenda muito curta em termos de tempo. Tá? A agência não. A agência tem uma agenda que ela permeia os governos. Então, nas agências é que você pode encontrar um planejamento um pouco mais robusto. E eu vou dar um exemplo. A ANAC hoje não está com uma proximidade, mas a ANAC e a Artesp, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Artesp, Agência Reguladora de Transportes de São Paulo, já estão trocando figurinha para que a fiscalização dos contratos de concessão de aeroportos em São Paulo, tá, seja feita sem haver conflito. Então, assim, você acompanha, eu acompanho, eu penso que as pessoas estão vendo isso, esses movimentos que as agências estão começando a fazer. Tá? Isso é muito bom. Onde é que está o risco dessa história toda? É a nomeação das diretorias. A gente tem que brigar, e aí o Instituto tem que ter uma posição bem firme de que os indicados para as diretorias das agências sejam profissionais daquela área. Eu acho que o caminho é esse. Você falou muito bem, Londres é uma agência metropolitana, Paris é uma agência metropolitana, porque independe se é o Macron, se é o Sarkozy, se é o Mitterrand, não depende, a agência está lá trabalhando. Tá? Eu acho que esse é o grande caminho, é a única solução que eu vejo que possa levar, não no curto, no médio prazo, a você ter essa integração com uma eficiência. Irena, vamos
a sua pergunta, mas antes eu vou dar os parabéns aqui pela produção, que trocou meu microfone agora de lâmpada verde, que foi no anterior, para uma lâmpada vermelha, lá do Colorado. Acho que eu ia falar uma lâmpada colorada. Uma lâmpada colorada. Acho que vai ser uma perguntinha rápida. Quando a gente fala de transportes, dos modais de transporte, a gente sempre pensa em sustentabilidade e meio ambiente. Qual seria a tendência de transporte para o futuro, considerando a sustentabilidade e o meio ambiente? Fundamentalmente, combustível sustentável. Eu acho que é a primeira dimensão a se procurar na sustentabilidade. É a questão do combustível. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. O que vem depois é muito parte de gestão. Tá? Você tem que promover a intermodalidade. Promovendo a intermodalidade, você tem deslocamentos mais eficientes, você tem deslocamentos mais sustentáveis. Tá? E pensar a mobilidade, porque as pessoas não pensam mobilidade, as pessoas pensam transporte. Mobilidade não é transporte, mobilidade é trânsito, transporte público e uso do solo. Priorizando o uso do solo, para que você aproxime as origens dos destinos, para que as pessoas possam andar a pé ou usar modos de transporte não motorizados. Então, assim, ter uma estrutura de transportes baseada em combustíveis que sejam sustentáveis, mas principalmente ter esta visão de que a intermodalidade exige que você pense diferente a questão do deslocamento, isso daí é o caminho para que você tenha a sustentabilidade global no futuro. Dario, então vamos, para finalizar o programa, uma pergunta para o Dario mesmo. Você já fez tanta coisa, já atuou nos diversos setores. A Miriana, por exemplo, tem um objetivo na vida, ganhar um dia o Mundial, lá o Palmeiras e tal. E você, qual que é o principal objetivo profissional teu depois de tudo que você fez? Eu acho que... Primeiro, eu tenho sérias limitações internas. Eu acho que eu tenho que continuar estudando. Eu acho que é fundamental isso, não parar de estudar. Tá? Eu, particularmente, me vejo trabalhando no projeto do novo aeroporto, tá? E trabalhando em alguma coisa da implantação de mobilidade urbana aqui em São Paulo. Tá? Tem alguns convites para participar de empresa, para não sei o quê, para trabalhar nisso. Eu estou pensando, e eu tenho essas duas vertentes, a questão do aeroporto novo, eu acho que é uma coisa muito importante, tá? E a questão da mobilidade aerourbana. Em paralelo a isso, eu estou fazendo 2 livros, um que eu estou juntando tudo que eu escrevi ao longo da vida, eu vou publicar. Vou primeiro ler para ver se eu vou ter coragem de publicar tudo que eu já publiquei. E depois eu estou trabalhando. Quantos livros você já tem, Dario? Quantos livros você tem? Eu tenho 2. E outro que eu estou trabalhando é um só sobre aviação regional e aeroportos regionais. Só com esse enfoque regional, porque olhando os 3 pilares, olhando as coisas de uma maneira mais sistêmica. Então, tem um monte de projeto. Acho que é questão de tomar conta do corpo, da cabeça, acho que ele consegue fazer. É isso aí. Eu e o Ivan, eu acho que o nosso negócio é só tomar vinho, né, Ivan? E o Elcio eu descobri hoje que deve ser comer macarrão, rapaz. O que o bicho come de macarrão não está escrito. Mas, Dario, muito obrigado aqui pela tua presença. Foi excelente esse nosso bate-papo. Quero agradecer também aqui a Miriana, o Ivan e o Elcio, né? E estamos à disposição aqui no Instituto para os próximos programas e para a Semana Nacional da Engenharia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e, repito, o Instituto tem um papel muito importante e ele pode ser protagonista de grandes soluções de engenharia para o país. Muito obrigado a todos e até um próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.